Rádio Ritmo 104, em 104,7. Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. O ritmo da sua vida. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida, agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado, na Rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Precisa de socorro para puxar o seu carro? Serviço de guincho do Elinho atende na hora. Ligue 22 3853 0504 ou WhatsApps 981 26 8881 e 981 16 52 91. Elinho Car também faz lanternagem e pintura do seu veículo. Rua Eliaquim Salles, número 9, bairro Santa Afra, em Pádua. Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia, ouvinte da Rádio Ritmo FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje, dia 24 de dezembro de 2022, eu sou a jornalista Néia Gesualdi. É um grande prazer abordar mais uma vez o tema Afroidentidade. Os convidados de hoje são da doutora Patrícia, diretamente de Portugal, Patrícia Ramos Graça, e o professor doutor Júlio César Medeiros da Silva Pereira. Bom dia, professores, doutora, doutor. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à Rádio Ritmo FM e sejam bem-vindos, sobretudo, inaugurando aqui a primeira entrevista na Rádio Autenticidade. É uma rádio que faz parte de um pequeno distrito do município de Santo Antônio de Pádua. Vocês podem imaginar a alegria das pessoas com a primeira rádio. Então, vocês fazem parte desse momento histórico e eu estou muito emocionada e recebo vocês com um abraço muito grande, desejando já um Feliz Natal, boas festas aos convidados, entrevistados e todos os ouvintes da Rádio Autenticidade e da Rádio Ritmo FM. Sejam muito bem-vindos. Eu começo até pela ordem da sequência de cima para baixo aqui na live, com a doutora Patrícia. Pode ser, professor Júlio? Claro, claro. Doutora Patrícia, muito bem-vinda. Está falando diretamente de Portugal. E eu peço, por favor, que se apresente, fale um pouco da sua profissão, do seu trabalho aí na plataforma Afroidentidade. Fique à vontade. É muito bem-vinda às duas rádios. Olá, bom dia e muito obrigada pelo convite. Vou tentar falar o mais pausadamente possível, porque eu sei, ainda que seja em português, mas o meu sotaque faz alguma diferença. Então, começar pela minha apresentação. Sou psicóloga, sou licenciada em Psicologia Clínica e de Aconselhamento, pratico psicologia a nível clínico, privado, atendimento, e trabalho também em escolas com crianças e adolescentes através de uma entidade, Cerci Zimbra, para a inclusão no meio escolar e principalmente com crianças que apresentem dificuldades de aprendizagem, comportamentais e emocionais. A par disso também colaboro com a entidade, a Afroidentidade, enquanto tem um espaço mesmo em que, através de encontros online, trato temas sobre a saúde mental africana e temos esse espaço que é o Cuidado de Bom, e também temos o espaço para quem procura os serviços a nível de psicologia, de atendimento online, também tem essa disponibilidade. Portanto, também sou terapeuta ABA,
trabalho com crianças que têm perturbações a nível do desenvolvimento, mais especificamente crianças autistas ou do espectro do autismo. Também desenvolvo esse trabalho. Colaboro também com mais duas, com uma associação e com uma plataforma, sendo a Associação Samana, que trabalha, que é uma associação de saúde de mães negras e racializadas em Portugal, a nível de apoio, de encaminhamento para situações de violência obstétricas e do acompanhamento no pós-parto ou antes também. E também faço parte de um coletivo, uma plataforma que é o AfroPsis, que agrega profissionais que trabalham ou exercem e intervêm a nível da saúde mental, como psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas da fala, e que sejam afrodescendentes ou africanos que residam, exerçam e que estejam inscritos na ordem, nas respectivas ordens que lhes permite exercer a profissão em Portugal. Pronto. O meu trabalho, daquilo que eu faço, portanto, a nível profissional, ou aquilo que eu faço diariamente, como expliquei, na minha intervenção com crianças e jovens nas escolas, e depois, sim, a par disso, a minha colaboração que eu tenho com essas entidades que eu referi, que é a nível da promoção da saúde mental, de um ponto de vista da saúde mental preta. Doutora Patrícia, é uma grande honra receber a senhora aqui, com esse vasto currículo e com essas atividades tão fundamentais, onde você as realiza. E agora, através também das rádios, a gente vai poder informar as pessoas sobre o papel do afro-identidade e de cada um de vocês enquanto profissionais. O professor Júlio já é a segunda vez que participa. A senhora também, né, doutora Patrícia, na primeira live participou, não foi? Exato, participei, sim. Os dois, então, participando pela segunda vez. Isso mostra que acho que vocês gostaram e sentiram segurança na primeira entrevista, que para mim é uma grande honra. Isso reitera a importância realmente de fazer um trabalho de maneira responsável, com muito carinho, com muito amor e com o objetivo, sobretudo, de informar as pessoas da maneira adequada e colaborar para que a gente derrube esses preconceitos e, num contexto geral, o racismo, que é horrível. Professor Júlio, muito bem-vindo, professor Júlio. Doutor Júlio César Medeiros da Silva, gostaria, por favor, que se apresentasse. Seja muito bem-vindo, reiterando mais uma vez a importância também da sua presença, e fale também um pouco da sua vida profissional, para que os ouvintes que não ouviram a primeira entrevista o conheçam melhor. Ok, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz em poder estar compartilhando com vocês esse momento de reflexão, né, sobre a questão afro, essa questão de identidade, né, essa questão importante para a gente sobre lidar sobre o racismo, essas questões que são tão caras, né, para o nosso país. Meu nome é Júlio César, sou professor da Universidade Federal Fluminense, da UF, sou formado em História pela UERJ, sou mestre em História Social pela UFRJ e doutor em História da Ciência e da Saúde pela Fiocruz. Meu tema de pesquisa é a morte e sepultamento, né, de escravizados aqui no Rio de Janeiro, Cemitério dos Pretos Novos. É o tema da minha dissertação de mestrado, meu livro que versa sobre a forma que os africanos foram sepultados aqui no Brasil, no Cemitério dos Pretos Novos, no século XIX, e como que esse cemitério sofreu, né, um processo de apagamento da memória, enfim, ao longo do tempo. E hoje ele se tornou num local de memória, de espaço e de luta. E na universidade eu tenho trabalhado, na Universidade Federal Fluminense, eu tenho trabalhado no curso de Educação do Campo, na cidade de Santo Antônio de Pádua, noroeste do Rio de Janeiro. A gente desenvolve algumas pesquisas que estão trabalhando com a questão de saúde e adoecimento da população afro-brasileira. Ela consiste em visitas a quilombos e comunidades, né, negras ou pretas, como se a gente quiser dizer, e buscar entender como está a saúde dessas pessoas, partindo do pressuposto da
da autoidentificação, ou seja, de como elas percebem a saúde delas. Esse trabalho gerou um questionário que a gente produziu e aplicou junto com os alunos e na campo, onde a gente percebeu que essas comunidades, né, quilombolas e afrodescendentes, geralmente elas precisam de políticas públicas. A ideia era justamente mostrar, fazer uma radiografia dessas comunidades e mostrar como é que elas estavam vivendo, como é que elas estavam sobrevivendo e o que faltava para o poder público melhorar essa questão da saúde delas. Então, a gente percebeu os problemas que já são assim conhecidos, que é a falta de água encanada, moradia adequada, trabalho, mas também verificamos os problemas das doenças crônicas, hipertensão e diabetes, e a doença falciforme. Aí a doença falciforme ela se tornou num tema de pesquisa também nosso, que a gente tem trabalhado ultimamente, que é levar o conhecimento, porque há muito desconhecimento sobre a doença falciforme nessas populações, né? A população afro-brasileira como um todo, há um descaso público em relação a isso. E junto com essa questão, surgiu também o tema da saúde da população negra, né? Já que a gente estava lidando com saúde e adoecimento, surge também o tema da saúde da população negra, a questão do racismo, então uma série de questões ligadas aí à saúde. E agora, nesse último período, nós estamos mudando um pouco o enfoque da pesquisa, estamos saindo do tema do eixo saúde e adoecimento e estamos vindo para a saúde e bem-viver. Ou seja, eu não estou mais interessado necessariamente na doença, estou interessado em saber como que essas populações estão fazendo para enfrentar as condições sociais adversas e estão produzindo saúde. Ou seja, o foco é na saúde, mas isso é uma pesquisa que está ainda inicial. Sim. Estou aqui pensando, enquanto você está falando, professor, embora o tema que nós escolhemos, que vocês sugeriram, e que acho que é muito importante dizer, sem deixar também de discorrer sobre, no decorrer da entrevista, sobre a sua área específica, né, como falou aí, lembrando que a pauta é falar sobre a influência da saúde mental e a caracterização e aceitação da afro-identidade. A primeira pergunta eu vou fazer para a doutora Patrícia, psicóloga, e para quem está ligando o rádio agora, estou aqui com a doutora Patrícia em Portugal e o professor Júlio, doutor professor Júlio, no Rio de Janeiro. Correto? Sim. Doutora Patrícia, qual a cidade e o estado aí em Portugal? Pronto, eu vivo num distrito de Setúbal, que chamamos distritos, que fica próximo a Lisboa. Pronto, é um distrito que fica próximo à cidade de Lisboa. Mas eu vivo mais especificamente numa zona chamada Quinta do Conde e que pertence ao concelho de Sesimbra, que faz parte do distrito de Setúbal. Quantos mil habitantes tem exatamente aí na sua cidade? Diga, não compreendi. Quantos habitantes tem na sua cidade? Você está falando de um distrito? Só para ter uma ideia do meu distrito em relação ao seu. É assim, muito mais pequeno, de certeza, o meu distrito em relação ao seu. A nível de população, número, não lhe consigo dar assim... Mas pronto, por exemplo, posso dizer que aqui onde eu vivo, que é uma freguesia, pronto, uma vila, não é? Devem ser perto de entre 3.000 a 4.000 habitantes. Pronto. Portanto, Então, eu ressalto, ledo engano, porque estamos quase empatados aqui em distritos, porque aqui também não tem mais que 3.000 habitantes. Pronto, assim... E olha que bacana, esse mundo... Pronto, é uma zona, como eu digo, eu faço isso porque eu vejo a escala do Brasil, não é? Quando falo de distrito, depois quando vocês falam de estados, falam... Assim, a dimensão há uma grande diferença. Pronto. E estamos num mundo globalizado que nos possibilita essa conexão. E eu gostaria de ressaltar, ainda bem. Exatamente. Exato, ainda bem. Gostaria de ressaltar a minha alegria em fazer acontecer esse encontro entre você, doutora Patrícia,
e o professor Júlio, porque Certo. eu tenho certeza que a partir do conhecimento de vocês e de todo esse estudo, que se refere logicamente às pessoas de pesquisas, né, vai gerar muitas outras sementes. E assim eu espero. Sim, o conhecimento, o partilhar e o dar a conhecer e o demonstrar. É isso Exatamente. que é o que Isso aí. é o necessário, Acredito é o necessário. necessário. E vocês dois, a partir de estarem se conhecendo, eu acredito que o diálogo vai continuar também acontecendo e se aprofundar ainda mais, né, professor? Tá vendo o sorriso dele aí, concordando? Com certeza. Essa pergunta vai para os dois. Eu gostaria de ter a opinião e todas as perguntas que eu fizer, fiquem à vontade para um falar e o outro também. Porque senão eu vou ter que direcionar a pergunta para um e para outro e aí eu posso me perder, inclusive. Por que é importante levantarmos a questão, o debate sobre a saúde mental e sempre sobre o racismo de um modo geral, principalmente o racismo estrutural? Doutora Patrícia Pode primeiro, por responder favor. quem se sentir mais à vontade. Quero. Por favor, Tá bem. doutora. Então, eu vou dar aqui, vou responder de acordo com a minha experiência profissional e da realidade aqui em Portugal. A importância. É assim, infelizmente o racismo é um problema social e que parece que atualmente, e que ainda muitas pessoas digam, o racismo, parece que agora é que se fala do racismo, ou que tudo é racismo, não é? Mas a questão é que já é uma coisa que já está demasiadamente, ou que já existe há muito tempo na nossa sociedade. E é transversal. Portanto, não é uma situação que acontece num determinado meio, num determinado momento, não, é transversal. E se vamos ver o tempo que já dura, ou o motivo pelo qual ele ainda existe, é quase irreal. É quase dizer como é que é possível, não é? E quando falamos a nível da saúde mental e a influência ou aquilo, o que é que afeta através do racismo? É fácil fazer isso. Vamos só imaginar o que é uma pessoa que, pelo facto de características físicas da sua fisiologia, essa pessoa não ter um acompanhamento adequado a nível de um serviço público. Falando agora da saúde, não é? Ou que possa já haver preconceitos, ou possam já haver determinados conhecimentos não científicos, mas sim baseados em passagem de palavras ou de vivências que nem foram vividas pelas pessoas e que depois são passadas para alguém. Por exemplo, no que eu falei, que eu trabalho a nível da Associação Samana, que faz esse trabalho para mulheres vítimas de violência obstétrica, mulheres racializadas, imigrantes. Temos situações que há profissionais da área da saúde que dirigem à mulher e que fazem comentários do género: mas vocês que são pretas, pronto, eu vou usar pretas porque eu sei que no Brasil é mais comumente usado o preto, enquanto cá em Portugal usamos mais o negro, mas vocês, as pretas, estão mais preparadas ou aguentam mais a dor. Ou vocês, as pretas, mulheres pretas, estão mais preparadas para terem filhos. E depois há certos paradigmas, certas coisas que são negligenciadas. Portanto, logo por aí nós vemos que preconceitos ou ideais que são atirados para uma pessoa que efetivamente depois a própria pessoa não sabe como é que pode defender, a pessoa não entende o que é que tem que fazer, porque a pessoa é a pessoa. Não é? E nós não podemos generalizar, nem podemos partir de suposições, porque ouvi, ou foi porque alguém me disse, não é? Pronto.
E então, como é que isso afeta a saúde mental? A pessoa logo aí perde o crédito em si e a sua desvalorização, não é? Porque se supostamente eu, enquanto uma pessoa racializada, eu tenho que ter um determinado comportamento ou tenho que estar sujeito a determinada coisa, logo eu não tenho o mesmo direito que o outro que não é racializado tem. E, claro, isso cria todo aqui uma desconstrução da própria pessoa. Sim. Doutora Patrícia, eu só vou lembrar aqui a pergunta que fiz, que o ouvinte de rádio ele é rotativo, e lembrar também aos ouvintes que está apenas começando, e as pessoas que moram aqui em Santo Antônio de Pádua e acompanham o microfone aberto, que acontece ao sábado de 10 às 11 da manhã, sempre prioriza pautas sociais e tão importantes quanto essa. E essa é realmente fundamental, pelo menos no meu modo de ver. Professor Júlio, por favor, sua opinião, seu ponto de vista em relação à importância de se debater esse tema. Vamos colocar afro-identidade, racismo, preconceito, racismo estrutural, como você quiser se referir, por gentileza. Então, aqui, do ponto de vista histórico, né, eu queria fazer rapidamente tentar, né, conversar com vocês, fazer uma discussão sobre como é que isso, na sociedade brasileira, ela está introjetada, né, e como é que o racismo ele gera, né, uma série de problemas que até hoje estão presentes. E isso não é uma questão nova, né, uma questão, como a doutora Patrícia colocou, uma questão histórica, né? E a gente percebe, quando a gente estuda a escravidão no Brasil, período que levou mais de 300 anos aqui, onde, né, nossos antepassados foram trazidos para cá obrigatoriamente, né, compulsoriamente, foram escravizados, né? Mas naquele período já havia, só que a ciência, ainda, claro, nós não tínhamos ainda, na questão da ciência, a nomenclatura que nós temos hoje, mas nós temos indícios de pessoas que, se fosse hoje, seriam diagnosticadas com problemas de saúde mental. Uma das que a gente tem observado muito é a questão do banzo, né? Que a gente vê na literatura aqui no Brasil, fartamente, os senhores de escravizados se referindo aos escravizados que vinham para cá, que não queriam mais trabalhar, que se prostravam, não adiantava mais chicote, não adiantava jogar água, não adiantava nada, ele se prostrava e ali ele definhava até morrer. E isso hoje, aqui no Brasil, já tem se discutido, no campo dessa saúde mental, a questão desse banzo, que era chamado com o nome romantizado de saudade da terra. Ele está com saudade da terra, está com saudade da África. Ele estava com problemas sérios mentais, né? Problemas sérios mentais. Uma depressão, talvez a palavra depressão não existia na época, claro, a gente não pode pegar uma terminologia do presente e querer aplicar no passado, isso é evidente, mas a gente pode perceber que ali já temos indícios de que pessoas que sofriam de transtornos, de doenças que eram doenças relacionadas ao trauma vivenciado em decorrência da captura, da venda, do transporte ilegal, feito nos porões do navio, da forma que eram tratados, dessa coisificação, né, do ser, né, porque eles passam por esse processo de coisificação, ou seja, você não é um ser humano, você é um objeto, você me possui, não, você me pertence, né? Eu sou o seu dono, eu sou o seu senhor. Então, isso, se a gente for pensar bem, isso mexe com qualquer pessoa, por mais que eles tenham vivido em uma época diferente, num sistema diferente, mas isso somos seres humanos, né? E o ser humano não está pronto para lidar com isso. Então, ali a gente já vê indícios disso, escravizados que possuíam esse problema, que morriam dessa forma, e de outros também que aparentavam, como é que eu vou dizer, surto, né? Ele tinha surto, ele não atinava, não sabia mais onde estava, e aí o recurso
que o Senhor tinha era o chicote, né? Era um escravo louco, um escravo não quer trabalhar, um vagabundo, né? Não quer trabalhar, não quer, fugiu, enfim, e o chicote. Depois nós temos as casas de correção, e essas casas de correção, onde esses escravizados que não se encaixavam nessa norma, vai dar origem depois ao sistema, dois sistemas, ou tanto o penitenciário quanto ao sistema de onde essas pessoas eram trancafiadas porque estavam com algum transtorno mental. E aí a gente tem uma série, e a gente observa que essa população, tanto a presidiária quanto essas pessoas que nos primeiros inícios estavam nessas casas, elas eram pessoas que eram afro-brasileiras, ou seja, elas eram pessoas que tinham vivenciado na sua vida, nos seus antepassados, esse histórico de sofrimento, de negatividade, de negação de ser, né, de existência, passando por esses traumas todos. Então, com certeza, elas desenvolveram, ao longo do tempo, por conta das condições sociais, doenças mentais. E hoje ainda, e aí terminando minha fala, já estou só tentando recuperar e perceber como acontece isso hoje, ainda hoje na sociedade brasileira, ainda somos, né, vítimas desse movimento, porque a escravidão acabou, mas ela deixou para nós esse estigma, né, que vem pela cor, pelo fenótipo, como a doutora colocou, né, de não aceitação dos nossos traços, do nosso modo de ser, de pensar, de agir, do nosso cabelo, enfim, uma série de questões onde nós não nos encontramos e não nos vemos na sociedade. Daí uma série de doenças de transtornos, né, doenças, aí a doutora poderia com certeza falar com mais propriedade sobre isso, que temos desenvolvido, que as pessoas têm desenvolvido e agora tem se voltado no Brasil, né, pelo menos a comunidade negra, a voltar a olhar com mais cuidado para a saúde mental da população negra. Lembrando que não temos no Brasil ainda temos o quê? Movimentos independentes de pessoas que estão se unindo nesse sentido, mas não temos políticas públicas voltadas para isso, como não temos nem para a saúde da população negra. Aí eu citaria o caso da doença falciforme. Não temos, e nós sabemos que o corpo nosso é diferente do corpo branco. Nós temos, aliás, quando a gente pega uma bula de remédio, a gente vê, né, que a bula é uma coisa louca, né? Outro dia um médico falou assim, eu fui falar com o médico sobre o remédio e falou assim, não olha a bula não, se você for olhar a bula, você não toma remédio nenhum. Né? Se você olhar a bula, você não toma remédio nenhum, porque tudo faz mal. Mexe com uma coisa, mexe com a outra. Mas nós sabemos que se o remédio, ele entre duas pessoas que tenham o genótipo parecido ou igual, ela pode agir diferente, imagina entre pretos e brancos, né? E a nossa composição étnica é diferente, biológica também é diferente. Daí ela deveria ter um olhar diferente, deveria ter um cuidado especial. E não tem. Infelizmente, no Brasil, isso não ainda está caminhando muito devagar. Sim, professor. Mais uma vez, percebo claramente a importância, doutora Patrícia e doutor Júlio, a importância desse debate. As políticas públicas ainda são muito poucas. Então, o diálogo é uma ponte, podemos ver dessa forma, para que isso reacenda ou passe a renascer e até criar, falando de maneira bem prática, políticas de fato públicas. Não pretendo fugir do assunto, mas me ocorre, enquanto o professor Júlio fala sobre a ideia do negacionismo em relação à saúde mental do preto que sofre na senzala, que é uma mercadoria, enfim, todos esses termos são até difíceis de expressar, porque são absurdos demais, mas existiram e existem de alguma forma através do racismo. E o que me ocorreu é o seguinte, a gente fala muito em assédio moral, e isso, num contexto geral, eu não quero fugir do tema específico, como que isso afeta pretos e brancos quando, diante de um domínio, né, de uma pessoa sobre a outra,
A pessoa nega que o outro esteja sofrendo depressão e dizendo que ele está surtando, né? Uma maneira de, talvez, de manipular e fazer ele negar para não perceber o mal que lhe causam. Doutora Patrícia, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse comportamento nos dois viés. Por gentileza. Exato, pronto. No seguimento do que o professor Júlio César estava a dizer e que faz todo o sentido, e é isso que eu volto a repetir, é o tempo que esses preconceitos mantêm-se e que se arrastam na nossa sociedade e que hoje em dia são usados como uma forma de nos atingir. O facto de aquilo que estava a falar de haver escravos que ficavam prostrados, ou seja, que não conseguiam reagir e que, mesmo levando com o chicote, levando com a água ou sendo postos de castigo a prisioneiros, eles não reagiam e que hoje em dia nós, pelos sintomas, vamos identificar uma depressão, poderá ser um indício de uma depressão, não é? E que isso, depois, ainda hoje em dia, há aquela de caracterização que o preto não gosta de trabalhar. O preto não é preguiçoso quando é para trabalhar, não é? Então, se formos a ver historicamente o que aconteceu na altura e que ainda hoje se prolonga na nossa sociedade, é que o preto não gosta de trabalhar. Mas se voltássemos atrás, não é? O facto, imagine, da pessoa ser roubada da sua terra, ser levada, ser afastada da sua família, do seu meio, da sua cultura, da sua língua, porque a língua é aquilo que faz com que nós, entre nós, podemos comunicar e relacionar. Portanto, eu sou tirada de um sítio em que eu falo uma língua e sou posta num sítio onde não conheço, não há nada que me identifique, não é? Portanto, trazendo para a realidade de hoje, muitos imigrantes africanos que vêm para os países europeus, não é? E que vêm, na forma como vêm, em barcos de salva-vida, e que muitos morrem durante a travessia, e que quando chegam cá são postos em campos de refugiados, pronto, vão lá postos, não é? E que depois, quando são postos na sociedade, não é feito nenhum trabalho com eles e depois ainda são discriminados e são racializados, pronto, vamos buscar esse fator, pronto. Fazendo aqui um parêntese. Mas agora voltando àquilo, assim, como é que, efetivamente, nós ou quem sofre o racismo, perante o dominador ou aquele que detém o poder, que tem o poder de decidir o que é, o que não é, e que vai desvalorizar o sentir. Quanto mais não seja, o que a pessoa vai achar é assim, já está a arranjar desculpas, já está a arranjar motivos para fugir das suas obrigações, do seu dever. Portanto, ele está a ir de acordo com aquilo que a raça dele é. Pronto. Ou seja, generalizações que são feitas baseadas com um passado escravocrata que existiu e que até hoje as leis, as reformas públicas a nível político e de justiça não fizeram nada ou não fazem nada para contrariar isso. Não é? E, portanto, depois voltamos àquilo que eu estava a referir. O facto de que o racismo é um problema social e que, infelizmente, é transversal e que mantém e que depois não há o reconhecimento, para mim, do lado do dominante ou de quem tem o poder, falando assim, se calhar será o melhor, de quem tem o poder de reconhecer que isso existe, ou se existe, desvaloriza o que é o ser o racismo, não é? Porque depois também acaba por ser essa falta do sentir do outro, da insensibilidade e da empatia do outro. Porque aqui ninguém, e é isso que às vezes eu penso que as pessoas não percebem, ninguém aqui está a pedir, porque aquilo que aconteceu no passado, não há forma, não há valor que paga, não é? Não há forma, não há recompensa a nível de valor de dinheiro que vá pagar. Pronto. Se formos aqui fazer umas contas, ainda vemos cá situações e instituições que fazem um pagamento, mas não há uma forma de compensar monetariamente. Mas o que se pede é tudo aquilo que foi veiculado nesse período não pode ser mantido agora para caracterizar uma população, não é? Nós não podemos usar esses termos que serviram para oprimir, para caracterizar e generalizar
uma população, correto? Porque senão, o que é que estamos a fazer? Estamos a prolongar, ainda que não sejamos escravos, mas estamos a prolongar e estamos a pôr que a identidade, a nossa identidade, parte de uma coisa que nos tirou a nossa caracterização, que foi tirar a nossa cultura, a nossa língua, as nossas origens e obrigou-nos a adaptar a uma realidade, a ir buscar identificações a uma determinada realidade que nós nunca vamos conseguir chegar lá. É a mesma coisa de que termos que subir umas escadas e nunca vamos ver o topo dessas escadas porque não nos é permitido chegar lá. E pronto, e é esse prolongamento que dessa violência psicológica, não é? Porque ainda que dizem não é física, mas a física, pronto, ainda é evidente, as marcas daquilo que nos foi deixado, não é? Mas é essa violência psicológica porque é o sabermos que, mesmo que alcancemos ou cheguemos, mas nunca vamos estar naquilo que é o normal ou o aceite. Sim. Vou perguntar ao professor, o doutor Júlio, sobre, até para reiterar o que a senhora, a doutora Patrícia, como psicóloga, acabou de desmiuçar, a gente vai sempre voltar às questões ou as mesmas ou parecidas para puxar novos ganchos. Então, vou parecer repetitiva e é de propósito, até porque o ouvinte, como falei de rádio, ele é cíclico e ele acaba pegando, mesmo sem estar no início da entrevista, sobre o nosso tema. Primeiro, professor, a gente deixa de maneira bem sucinta aqui do que se trata essa entrevista, esse bate-papo de hoje, a sugestão da doutora Patrícia até, vamos falar sobre saúde mental, o que é fundamental, e é exatamente sobre isso, e identidade no contexto atual. Eu te perguntaria, com suas palavras, doutora Patrícia, se a gente fosse aumentar um pouquinho esse conceito dessa pauta, como a gente poderia explicar a importância dela, em outras palavras, além do que a gente está falando, e perguntar para o professor Júlio, são duas perguntas que eu estou fazendo aqui, uma já fica aberta para os dois. A pergunta é, o que é a identidade africana e como ela influencia o afrodescendente e o próprio africano? A pergunta também para os dois, por gentileza. Por favor, professor Júlio. Então, a primeira pergunta, deixa eu tentar explicar. Bom, acho que a importância, né, que você perguntou, a importância, ela é fundamental, né? Assim como a doutora Patrícia já falou, é um problema que nós temos vivenciado em sala de aula, nós vivenciamos isso na sociedade, e eu posso falar assim sobre a questão de não ver, né, da invisibilidade do homem preto, da mulher preta na sociedade brasileira, e essa invisibilidade não é só na questão, porque, primeiro, né, ele não se vê no outro, ou seja, porque você olha para a sociedade, você olha para os cargos de poder, decisórios, você não encontra outra pessoa como você, né? Então, você já passa por esse processo de não se ver na sociedade, e talvez daí esse não se encaixar, né, nesse mundo que é proposto, que é o mundo do branco, o mundo do letramento, é um mundo completamente adverso e racista, pelo menos no Brasil. E a gente não se vê, a gente não se tem esse contraponto, né, do outro, que é importante para a formação das crianças, sobretudo, porque precisam dessa identificação. Outro dia passou aqui acho que eu estava vendo no YouTube, e veio um comercialzinho de um menino pretinho, né? E ele falando assim, que legal, o Papai Noel da minha cor e tal. Isso é importante para a criança, no processo de formação dela, da identificação dela, não ser de retratado o negro ou preto como bandido, como escravo, como isso, mas vê-lo em outras posições, né? Então, a mídia tem um fator muito importante, e não só a mídia, mas como também a questão do mundo que a gente vive. Então, a gente precisa se ver médicos, professores, doutores, enfim, negros também, né? Ou pretos também, para a gente ter mais essa visibilidade que é necessária. E quando a gente reclama disso, ou quando reclama das nossas dores, né, aí o pessoal criou uma palavra no Brasil, não sei como é que é lá em Portugal, mas tudo agora é mimimi.
chama de mimimi. Ah, isso é mimimi. Ah, você reclama de racismo, você está mimimi. Então, não. É, na verdade, um processo de não ver, de não aceitação da dor do outro, daquilo que incomoda. E isso traz um certo desconforto, né? Porque você não pode nem reclamar, você não pode nem gritar, você sente dor e tem que sentir dor calado. E acho que isso é muito, muito complicado, porque tudo que você falar, as pessoas vão dizer, ah, mas está falando de racismo. Bom, mas a estrutura que nós estamos vivendo é uma estrutura racista. Então, eu tenho que reclamar daquilo que me dói, né? Daquilo que me faz mal. Então, é importante, muito importante a gente falar sobre esse tema, sobre a saúde mental da população negra, né? Acho que muito importante. E quanto mais eu tenho falado sobre isso nas aulas, mas eu tenho visto os alunos reclamando disso. Então, uma coisa que parecia que eu não sou da área da saúde mental, né? Eu sou da área da história, trabalho com saúde, história da saúde, ou seja, eu não trabalho com a clínica médica, eu não trabalho com diagnóstico. Eu trabalho com percepção da afro-brasileira, que se trabalha com essa questão que nós aprendemos aqui, que a saúde ela é muito mais do que a questão biológica, né? A saúde está ligada às energias, está ligado ao como eu estou hoje, se minha família está bem, se as coisas estão correndo bem, se meus filhos, enfim, se todas as pessoas na comunidade estão bem, então eu estou bem. A saúde não é necessariamente a ausência de doença. Então é com essa percepção que nós trabalhamos na comunidade. Então nós perguntamos, como está a sua saúde? Né? Como você avalia a sua saúde? E aí vem coisas assim bastante interessantes, porque ela pode estar, ela fala aí, a gente pergunta no questionário, você tem diabetes, hipertensão? A pessoa fala, eu tenho hipertensão, tenho diabetes, mas como está a sua saúde hoje? Eu falo assim, não, eu estou bem de saúde, né? Eu estou bem e tal. Você, mas toma remédio, né? Toma um monte de coisa, mas ela fala que está bem, porque a saúde não é questão biológica, é mais do que isso. E, por outro lado, as pessoas que a gente entrevista que não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nada, mas fala, minha saúde hoje está muito ruim e tal, eu não estou legal. Mas você, clinicamente olhando, não tem doença nenhuma. Mas por quê? Porque a saúde vai para além desse biológico. Talvez essa questão mental, eu não sei, né, que a doutora pode falar melhor. Mas, então, essa é a nossa, o trabalho que a gente procura fazer e perceber essa cultura afro-brasileira, né? Não posso dizer cultura africana, porque existem várias culturas, né? Várias culturas, é múltipla, é multivariada, multicolorida, não tem como a gente, daqui do Brasil, falar assim, existe uma cultura africana e tal, que aí, no caso, a doutora que tem que falar melhor sobre isso. Mas nós aqui, como brasileiros, afro-brasileiros, percebemos essa raiz, né, cultural, nessa questão em relação a essa saúde, e a saúde ela é fundamental, estar bem, e ela passa com a relação com o próximo, passa com a relação com a natureza, passa com a relação religiosa, espiritual, né, com o mundo onde você está, e como você constrói seus laços e as suas relações. Então, isso é saúde, né? Isso é saúde. Professor... sei que você quer falar alguma coisa. Eu não queria perder um gancho que eu acho muito importante, que parece assim, corriqueiro, mas não é, exatamente o termo mimimi. O mimimi é um negacionismo, como negaram, por exemplo, no contexto mundial, recentemente, a Covid, tentaram, por motivos políticos, talvez econômicos, estão tentando negar também a questão da saúde mental no foco, né, do racismo. Isso é proposital, né? Isso é oportuno no sentido pior da palavra, da política pública, e não encarar, né, o rombo que fizeram no psicológico, né, humano. Aí eu gostaria que a doutora Patrícia, por gentileza, complementasse. Eu te cortei, professor, te peço desculpas. Não, por favor, doutora Patrícia. Pronto. No seguimento do que o professor Júlio César teve a falar, quando há recusa ao reconhecimento da importância da saúde mental, logo estamos a limitar-nos enquanto pessoas humanas. Porque sim, aquilo que o professor Júlio estava a referir, e é verdade, quando alguém pergunta como é que está a sua saúde, está tudo bem, não sinto nada, não tenho dores, só estou a tomar aquele medicamento para controlar a minha pressão, para manter tudo mais estabilizado, mas do resto está tudo bem. Mas quando nós se avançarmos um pouco mais, não, eu estou a perguntar aquela saúde que nós
não mostramos, mas é aquela saúde que nós diariamente temos de lidar, aquilo, como é que está a sentir. E muitas pessoas, às vezes, parece que não reconhecem essa saúde ou não aceitam que essa saúde ela possa interferir na vida delas, não é? E quando nós falamos da saúde mental e da importância da saúde mental, não só ser falada, mas ser preservada, ser estudada, é mesmo isso, para que as pessoas tenham noção que essa saúde, a saúde mental, ela é tão ou mais importante que a saúde física, porque nós sabemos que nós estamos muito presos no nosso corpo, enquanto ser humanos, e óbvio, pronto, eu se acordo com uma dor no meu braço, se eu tenho algum problema na minha perna, sei que estou limitada em ser autónoma, em fazer a minha vida normal, em poder trabalhar, em poder estar com a minha família, eu sei, não é? Mas a saúde mental, eu acho que nós pomos sempre de parte e vamos sempre empurrando até ao limite. E depois há outra coisa que para mim faz sentido que seja trazida, que é a literacia que tem-se de ter sobre a saúde mental. E literacia não é só o facto de eu ir a um profissional que trabalha e que me ajuda a nível da minha saúde mental, mas é eu ter conhecimento, eu ter acesso, eu saber aquilo que eu também posso dar como contributo na divulgação que eu posso fazer com essa literacia, com esse conhecimento que eu posso passar. Porque o que nós vemos também, e que infelizmente afeta muito, que nós enquanto pretos, negros, a comunidade africana, quando se fala da saúde mental, ainda as pessoas fazem muita ligação, então vamos buscar a parte espiritual. Não, estamos a falar da saúde mental de tu enquanto pessoa, daquele do teu bem-estar, não é? É isso que estamos a perguntar. E muitas pessoas olham com desconfiança e muitos fazem aqueles comentários, não, eu como sou preto ou eu como sou africano, eu não sofro dessas coisas que só os brancos é que têm de sofrer. Eu não tenho depressão, eu não tenho essas coisas, porque eu não tenho tempo para isso. A minha vida não dá para ter isso. E se eu tenho algum problema que vai-me atingir na minha cabeça e de quem já confidenciou isso, há sempre alguém na minha família que sabe fazer aquelas coisas, que sabe fazer aqueles truques e que me pode ajudar. Pronto. Portanto, toda essa desconstrução também da saúde mental, porque nós não podemos achar que há transtornos mentais que escolhem determinadas pessoas, determinadas populações ou determinados... Não. Os transtornos mentais ou transtornos que nos afetam e que nos podem afetar a nós, independentemente das nossas origens, das nossas caracterizações físicas, não é? Elas são gerais e transversais para qualquer pessoa. Eu posso não dar um nome na minha cultura, no meu conhecimento, que eu estou a passar por uma situação de depressão, mas nós sabemos que os sintomas que surgem em mim vão surgir na outra pessoa, vão afetar na outra pessoa. Pronto, por aquilo que também estava a falar ainda há pouco, Neia, a situação do Covid-19, e que nós sabemos que houve mesmo ali uma grande discriminação, principalmente de países mais pobres, de países com menos recursos e que foram postos mesmo de parte, aquilo que foi feito, o lobby que foi feito, quem é que tinha acesso primeiro ao lote de vacinas, quem é que não tinha, como é que as vacinas eram distribuídas, a falta de informação que era, ou que os mídias também não conseguiram desmistificar e passar uma informação mais correta para as pessoas. Principalmente, eu acho que uma das maiores violências que acontecia, pelo menos cá em Portugal, era quando as notícias eram sobre o número de mortes, o número de pessoas que estavam a morrer em determinados países, não é? Pronto, logo toda essa forma, essa violência psicológica. Mas, ao mesmo tempo, depois, quando eu perguntava, haviam pessoas que diziam assim, não, o Covid-19 não vai chegar nesses países pobres porque eles já têm tanta desgraça lá, não é? Pronto. Eu acho que o Covid-19 nem vai chegar lá. Pronto, é como se o Covid-19 fosse uma doença dos países ricos ou se fosse alguma coisa assim, pronto. Portanto... Muita desinformação, né, doutora Patrícia? Sim, portanto, a saúde mental muita passa por aí. Desinformação para manipular as pessoas e controlar uma situação incontrolável para aquele momento. Sim, pronto, e depois, e também em contexto terapêutico, quando as pessoas chegam perto de mim, principalmente
um negro, um preto que chega perto de mim em consulta e que me diz assim, eu nunca ouvi falar que eu tinha que pensar na minha saúde mental, porque eu, enquanto preto ou enquanto africano, não tenho problemas de saúde mental. E muitos veem assim. E depois eu pergunto, então, mas o que é que sente? E depois eu digo, mas eu penso, mas o que ele sente, independentemente de ser preto, é também, se calhar outro paciente meu que não seja preto, também vai sentir. Portanto, há quase como aquilo de dizer, nós sentimos sim a nível físico, os outros é que podem sentir a nível mental. É quase tirar também, eu não tenho capacidade de pensar que eu mentalmente posso estar a sofrer. É quase que é feito um corte disso. E, portanto, seria importante ser feita essa literacia, esse conhecimento e de chegar e passar essa informação. E, claro, nunca pondo de parte, e daquilo há pouco o professor Júlio também referiu, que a nível da identificação, porque nós vamos buscar qual é que é a identificação e identidade africana. Assim, felizmente, não é? O africano está espalhado pelos 4 cantos do mundo. E aquilo que hoje em dia me define, sim, há uma origem, mas aquilo que me define das minhas caracterizações pode diferenciar de um africano ou de um afrodescendente que esteja no Brasil ou que esteja noutro país. Portanto, não há uma identidade, há sim uma pluri-identidades, não é? E que isso que sim, e que há se calhar conceitos que são próximos, quer a nível da nossa ancestralidade, quer a nível da nossa espiritualidade, que é algo que a nível das culturas dos países africanos está muito desenvolvida e que faz parte até de muito das nossas criações, das nossas coisas, assim, da nossa proximidade e do nosso sentir enquanto pessoas, porque a proximidade que nós temos, se calhar nós que somos de origem africana ou que temos essa culturalização, certamente diferencia-nos essa forma de estar, se calhar, de outros que não tenham essa mesma origem, essa mesma culturalização. E, portanto, lá está o facto também de ser reconhecido e ser valorizado essas idiosincrasias mesmo que existe no africano. Doutora e sim. Desculpa, mas não, acho importante fazer o gancho. O nosso tempo é curto, eu já estou preocupada. Temos 10 minutos só e tanta coisa para a gente falar importante ainda, né? Uma delas é a pergunta, em qual idade a saúde mental é mais afetada sob a ótica do racismo na sociedade? Existe uma pesquisa ou no seu ponto de vista? Qual é a idade? É assim, se me dizer qual é a idade que nós temos mais noção do racismo, certamente será a partir de uma idade em que nós já somos mais independentes e autónomos a nível do nosso contexto familiar. Por exemplo, uma criança, ela não vai logo identificar que está a ser vítima de racismo, ou pode não verificar logo que está a ser vítima de racismo. Portanto, ela terá esse conhecimento, pelo menos para mim, vou dizer aqui do meu ponto de vista, ela vai ter esse conhecimento a partir de um adulto, ou vai ter esse conhecimento a partir de alguma referência que ele possa ver. Certamente, a partir de uma idade, vamos dizer, jovem adulto, a entrar principalmente quando a pessoa já tem os grupos sociais, já tem a sua independência para criar, formar grupos, quando entra para o mercado de trabalho, quando começa a construir a sua vida, o impacto do racismo, se calhar nessa altura, é que para ele é mais notório e quando ele tem que lidar com esse racismo. Porque eu acredito, eu nunca fiz esse tipo de pesquisa nem de estudo, mas será interessante, não é? E penso que é até um tema que me pode até levar, que possa haver estudos nesse sentido, mas vamos pensar assim, uma criança, estamos a falar de uma criança de 6, 7 anos que entra para a escola e que está em contacto com outras crianças fazem alguma observação da cor da sua pele, de algum traço físico. A criança vai chegar em casa, vai dizer aos pais, os pais se calhar até vão preferir não falar ao filho que isso é racismo e vão trabalhar o filho de outra forma para o filho não se sentir inferiorizado, mas não vão falar que é racismo, não é?
Mas depois, com o avançar da escola, quando a criança já chega, já tem uns 13, 14 anos e já há mais confronto, já há mais ali a nível da personalidade, uma afirmação da personalidade e já há mais ataques e que vão levar em si para chegar ao facto de discriminar, ele já vai tendo essa leitura, pronto, e já vai pensando por si e já vai racionalizando, e quando chega na fase adulta é que faz a leitura de tudo aquilo que viveu desde a sua infância até chegar à fase adulta, passou sim por experiências a nível de discriminação, de racismo. Portanto, é assim, se me perguntar assim, como é que o trabalho tem que ser feito? É desde a infância. Toda a intervenção, todo o trabalho, todo o que é feito para ser discutido e desconstruído no racismo é desde a infância, para quando no futuro, e num futuro ideal, quando nós chegarmos a adultos, nós não termos que estar ainda presos em traumas que sofremos e que podem condicionar a nossa vida enquanto pessoas adultas. Doutora Patrícia, essa questão é muito importante, se trata da autoestima, da pessoa se autovalorizar. Agora, quando essa família está tão estraçalhada, tão arrebentada, através do racismo estrutural, e ela não consegue nem ter consciência para poder ajudar esses filhos a terem essa visão de fora, para não ser espelhado, misturado nessa sociedade que o engole. E muitas vezes também, pensando aí na questão da idade, é muito relativo, eu penso, gostaria que a senhora confirmasse ou não, porque é uma questão também muito da informação de cada um, e não tanto da idade, né? E, por outro lado, existe também o preto tendo o próprio racismo do próprio preto. Né? É um paradoxo muito complexo. Vou falar um pouco disso. Eu sei que a pergunta é um pouco vasta, meio profunda, talvez, mas... Certo. Assim, eu vou dar aqui, vou explicar, pronto, vou pôr da forma como eu percebo aquilo que me perguntou e depois também pedir ajuda ao professor Júlio César, no sentido de que quando falamos isso do racismo do próprio preto em relação ao preto, eu acho que isso também, voltamos novamente a um pouco do que aconteceu na altura no período da escravatura, não é? Do criar, imagina, de destabilizar o nosso meio, ou seja, uma forma que o colono, o dominador, o dono, digamos assim, fez foi criar dentro da própria comunidade, destabilizar ali, criar inimigos no meio de que deveria haver uma união. E depois, se formos fazer assim seria uma leitura... tipo uma lavagem cerebral social. Sim, porque é o que funciona, é o que funciona. Uma lavagem cerebral cultural. Sim, é o que funciona. Quando mais não seja, eu vou pegar numa coisa que tu não gostas no teu vizinho e vou atirar para que tu utilizes contra o teu vizinho e vai ser sempre assim. Ou seja, é quase como o atirar para o meio e quem está ali é que tem-se que desenrascar. Se vamos saltar um pouco mais para os países africanos quando foram colonizados e como é que as divisões foram feitas a nível geográfico, os mapas que foram traçados com regras para decidir como é que era um país, como é que era o outro, não é? Então vimos o continente africano que foi colonizado pelos países europeus, não é? Portugal, Inglaterra, França, isso. Então imagina o que é chegar no meio, chegar lá no continente africano e decidir esta é a parte lusófona, esta é a parte francófona, esta é a parte anglófona, certo? E logo aí fazer logo essa divisão. Não, se os países que foram colonizados pelos ingleses são superiores aos países que foram colonizados por os portugueses. Portanto, fazer logo essa divisão e criar esse atrito, não é? E isso, de uma forma velada e contínua, foi passada e foi continuada, e depois, hoje em dia, cá em Portugal, eu ouço muito isso, que vocês, os pretos, ainda são mais racistas com vocês. Mas se formos a ver o que aconteceu historicamente, não é? Foi isso, foi mesmo o colono obrigou que houvesse essa discriminação entre os próprios povos africanos, pronto. Mas isso eu estou a falar daquilo que eu conheço superficialmente e pronto, e o professor Júlio depois poderá dar aqui, do ponto de vista, aquilo se fará sentido ou não. Agora, a nível de informação da família, é lógico que uma família que passa por um processo de adaptação, integração,
de discriminação que afeta a própria família, o próprio seio da família, não é? Temos que pensar que também o que a família vai transmitir aos filhos, ou, por exemplo, os pais, os avós, o que vão transmitir aos filhos, será quase um kit de sobrevivência. Como é que vais sobreviver numa sociedade que não te integra, numa sociedade que te discrimina? E não vai trabalhar essa parte do racismo. Ou seja, vai dar dicas de sobrevivência, quase, em vez de ser como trabalhar ou falar do racismo. Porque, por exemplo, se um filho chega em casa e diz assim, um menino na minha escola disse-me assim, tu és preto, portanto, volta para a tua terra, aquela mãe pode não ter aquela capacidade, a nível de informação, de explicar ao filho o que é isso de voltar para a tua terra. E o que é que muitas das mães, e quando eu digo mães, famílias fazem, abafam isso, não valorizam, não dão o valor certo daquilo que está a acontecer. E, portanto, como não dão valor, como não há uma reação, a própria criança também está naquela... Não é que não consiga ver para além disso, mas está naquela coisa que é normal eu ouvir essas coisas, é normal eu ser posta de parte por causa da cor. E depois, as próprias famílias também podem não ter estruturas e capacidades para, obviamente, saberem como é que têm que lidar com isso. Como é que, por exemplo, nós sabemos... nós somos ensinados, dizem, se alguém te atacar, ataca de volta, não é? Mas não é de uma forma tão literal que isso deve acontecer. Nós temos que explicar, temos que dizer, e sim, se acontecer, tem que haver formas disso não voltar a acontecer. Sim, que pena que a gente está chegando ao final do programa Microfone Aberto, mas sem antes, eu poderia pedir a fala do professor. Vou pedir sua fala, professor, porque sim, nesse contexto da psicóloga doutora Patrícia, eu fiquei pensando também aqui o seguinte, quantos séculos demoraram para que fosse estruturado o racismo estrutural, né, na história do mundo? E em quanto tempo, sendo bem otimista, com o trabalho de política pública, de muita informação, através dos meios de comunicação, nós conseguiríamos, talvez, vencer toda essa questão cultural racista? É uma pergunta que eu gostaria que fosse muito positiva a resposta, mas eu temo que ela não seja tanto. E como o senhor vê esse tempo? Eu acho que vai levar muito tempo, a gente tem com certeza, acho que um trabalho vai ser muito longo que a gente tem que fazer. Não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas o importante é a gente começar a fazer. O importante é que a gente já deu o primeiro passo, né? A gente não, mas pessoas até antes da gente, com certeza, já estão lidando com esse tema e estão dando passo. Isso é importante. Só queria retomar rapidinho o que a doutora falou, que ela tem toda a razão quando ela fala sobre isso, e a escravidão, ela que eles chamam de escravatura, né? Nos ajuda a entender bem isso, porque nesse processo de... Passando o carro aqui agora. Nesse processo da escravidão, o que acontece é que o Senhor faz justamente isso. Ele consegue fazer assim, bom, o cara chega do Brasil e ele percebe que os negros, né, que é o termo que se usava no Brasil nessa época, tinha uma questão muito interessante. Quando o escravizado era visto como bom, ele era chamado de preto. Quando ele era visto como ruim, ele era chamado de negro. Estava ligado a essa questão ruim mesmo, pejorativa. Então, esse negro, essa negra, negro fujão, negro, por aí vai. Então, o ser humano, ele aprende com essas coisas. Ele vai começando a entender que quanto mais, por exemplo, quanto mais preto, mais sofrimento, né? Aí o branco fala assim, você não é preto, não, você é moreno, você é moreninha, você é moreninha. Terrível, né? Terrível. Já disse assim, não é preconceito da minha parte, não. Não, você é gente boa, né? Não, você não é preto, né? Preto de alma branca, né? Então, como isso tem de preconceito, de racismo aí, né, professor? Sim, nesse momento, a pessoa que não percebe o quanto ela está envolvida no racismo, querendo não ser racista até. Justamente, mas só que ela não percebe, mas ela percebe que
ela percebe que determinados grupos sociais sofrem mais sanção. Ele vai perceber isso. Bom, se eu for preto, eu vou sofrer mais. Se eu assumir a minha identidade, eu vou ser chamado disso ou daquilo ou outro. Então, o que ele começa? A negativa disso. Não, eu não sou preto. Não, entendeu? Eu não sou isso, eu não faço isso. Na certidão de nascimento, pardo, em vez de preto. Pardo, que aqui tem muitos negócios. Tem muitos moreno. Negócios, não mais, mas quem nasce agora não tem mais. Eu passei, na minha certidão tá pardo. Então, então ele começa a não se ver como negro, porque ele entende que se ele se o colocar como negro, ele vai sofrer uma série de sanções. E isso é como a professora demonstrou, isso é uma tática de dominação para dividir mesmo, para mostrar, você não é igual fulano, não seja como o ciclano, né? Você é diferente. E aí o cara começa a se ver como diferente mesmo, e ele não se vê, não vê a sua negritude, não vê a sua identidade, ele não percebe quem ele é no mundo. E aí mesmo quando ele sofre racismo, ele não percebe que está sofrendo racismo, porque ele não se vê como tal, ele não se vê como negro. Então ele não percebe o racismo. Eu conheço uma pessoa que ele não conhece, não percebe o racismo, e outro dia ele foi parado pela polícia, faz algum tempo ele foi parado pela polícia, e ele e o seu avô, que é branco, mais ou menos branco, e eles sofreram blitz. O policial foi nele. Professor, o que é mais ou menos branco? Não existe, né? Assim, um moreno, claro, não sei se é isso. Não é preto, não é chamado. Não é uma pessoa que a polícia parasse, né? Não é a polícia que a pessoa parasse. Ele parou o carro e deu a revista só nele, que é preto. E aí eu conversando com ele, falei assim: você não acha que você foi racismo? Não, normal. Não, mas isso não é normal. Por que o carro foi parado e por que só você foi revistado? Então, ele não consegue perceber que ele está sofrendo, porque ele não se vê como tal. Então, isso é uma questão histórica, que foi construída lá atrás e que nós herdamos até hoje através de construtos mentais que estão sendo passados para a gente, sinais que a sociedade passa para a gente o tempo todo. E aí, o problema é fazer a gente falar: não, você é preto, você precisa se identificar como preto, você precisa olhar o mundo, observar os espaços que te são cerceados, que são limitados, que você não pode entrar, que não tem uma placa dizendo que você não pode entrar, mas se você percebe que você ali é mal visto. Mas é um trabalho educacional muito longo para a gente fazer. Sim. A minha leitura, quando você fala isso, a gente poderia ter 2 horas aqui de bate-papo, porque isso rende, mas eu sei que todo mundo tem seus compromissos, eu nunca farei isso, porque o combinado é 1 hora, e logicamente vamos cumprir. Agora, professor, essa questão da lavagem cerebral, né, doutora e doutor Júlio, a questão da lavagem cerebral, da pessoa ser tão submisso, né, e ter absorvido tanto esse racismo ao ponto de não perceber. Essa é uma questão. Eu vou fazer uma outra colocação, por favor, se puderem responder na sequência ou não. E a outra questão voltando à questão do nome que é negado, né, a cor que é negada às vezes da certidão, ou era negada e passou a não ser tanto. Isso tem a ver no Brasil com a questão da cota para negros na faculdade? Porque se negar também não vai aproveitar tanto, né, esse benefício. E como vocês veem a questão da cota de negros nas universidades? Essas são 2 perguntas. A colocação da submissão cultural de absorver tanto a ponto de não se ver, né, sofrendo racismo, e a questão aí do nome na certidão e por que isso mudou. São 3 perguntas, foram muitas. Por favor. Pode, então, o professor Júlio, primeiro, por gentileza, falar sobre a questão aí. Está me ouvindo, professor? Eu tenho som desligado. Sim, abriu aqui. Eu acho que a questão das cotas são fundamentais, né? São medidas reparativas que são fundamentais para tentar justamente trabalhar com essa identificação, ou seja, de ver as pessoas pretas galgando postos importantes na sociedade, né? Isso é muito importante. Então, você tem as cotas, é uma luta histórica nossa, e curiosamente as pessoas diziam que não daria certo, porque eu me lembro que há 10 anos atrás, quando
colocado isso, foi feita essas propostas, diziam assim, não, primeiro que eles não precisam disso, essa é uma migalha do Estado. O segundo é que, uma vez entrando, eles vão ser alunos piores do que os não cotistas. E o que esses 10 anos mostrou é que justamente o contrário. Né? Os alunos cotistas, eles não mudam não devem nada aos alunos que não são cotistas, pelo contrário, as notas deles são, muitas das vezes, superiores, porque o preto entende que ele precisa estudar, ele entende que ele precisa ser melhor, ele precisa que, se um branco estuda, o preto tem que estudar 2 vezes mais, porque só estudar não basta, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz. E os alunos, eles têm, em geral, né, as médias, né, o CR dos alunos tem mostrado justamente isso. Enquanto os brancos, não é questão de inteligência, nada disso, mas é questão de dedicação, é questão de mudança de vida, entender a educação como um instrumento social para mudança e alteração da realidade. Né? Então, eu acho que a cota é uma coisa muito positiva, né, realmente, na sociedade brasileira. A cota também existe em Portugal, doutora Patrícia? Desculpa a ignorância, mas... Não precisa. Ainda não existe, não sei. Não? É assim, na Constituição Portuguesa não existe raças, somos todos iguais. Pronto. Ainda que o que eu acho que ajudaria muito era ver, sim, estatísticas a nível das etnias que existem em Portugal. Para fazer um estudo para ver a percentagem, para perceber certas coisas, porque depois é assim, não existe cotas cá em Portugal, mas nós temos a noção que quanto mais avançarmos a nível académico, há menos presenças negras. Ainda que eu acho que atualmente isso já está a inverter, não é? Mas até uns anos atrás era o que aconteceria. Tanto que depois haviam sempre aquelas observações, como o professor Júlio ainda há pouco referiu. Tu não és um preto igual aos outros, porque ver um preto enquanto médico, enquanto advogado, não é um preto como os outros, portanto é um preto que não se fala muito aqui em Portugal, mas que é um preto assimilado, é aquele preto que não é preto e é aquele preto que nunca vai ser branco. Pronto, está naquele meio que é civilizado, que consegue falar, que consegue... Pronto. Se formos a ver a nível académico, vamos ainda vendo isso. E depois também voltando aqui, não há cotas, mas voltando àquilo que estava a falar dos documentos de identificação. Existem pretos, negros, que nasceram em Portugal e que não têm a nacionalidade portuguesa. Nasceram cá. Sim. Não têm a nacionalidade portuguesa. Sim. Portanto, estamos a falar de jovens que já não são jovens, já são adultos, não é? Uhum. E que por não terem nacionalidade portuguesa há muita coisa que não podem fazer. Sim. Infelizmente, portanto, a gente vai ter que concluir. Sim, pronto, isso só para dizer que logo isso, por exemplo, o que existe a nível de cotas, mas pronto, se formos a ver que o facto da pessoa não ter a nível da identidade, não ser considerado, nasceu no país, mas não tem essa nacionalidade, isso já vai ser um travão para todas as ambições e vontades que a pessoa possa ter, porque há coisas que ela depois fica limitada de poder fazer. E que nasceu no próprio país. Pronto. Eu lamento, porque esse tema é um novelo tão longo, né, e tão importante da gente continuar falando e debatendo, que convidarei vocês, aliás, já estão convidados para uma nova oportunidade para a gente continuar falando sobre esse assunto e outros assuntos. Sim. Tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração mesmo, né, do meu coração físico e do meu coração alma, porque quando fala de saúde mental, né, a gente pensa que, como você falou, não é a parte clínica, mas é a parte da alma que dói mais. Né? O racismo dói na alma, né? Dói na carne, dói na alma, dói em todos nós. E somos todos afetados. Principalmente quem tem consciência social sobre a importância de sermos todos, de fato, iguais. Né? A importância disso de um modo geral. Todos nós teríamos muito mais benefícios, teria muito mais humanidade, né? Menos guerra, menos conflitos, muito mais paz. Então, sem dúvida, o ganho é universal, mas preferem nos separar por determinados nomes, por preconceitos, e sabemos que isso tem um fundo econômico, político terrível.
e o professor pode falar disso em outros momentos, com mais profundidade. E o senhor é o cara, né, professor, para falar sobre isso. Imagina. Que isso. Suas considerações finais, por favor. Eu sempre vou falar considerações finais. Mas, assim, é 1 minuto para cada um, senão a gente não termina nunca. Professor, doutora Patrícia, para a gente encerrar, então, vou pedir à doutora Patrícia que fale sobre a plataforma Afroidentidade, né? Agradecer já por ter participando aqui do programa Microfone Aberto, através da rádio Autenticidade, essa rádio que faz parte dessa aldeia, desse distrito, que é tão pequeno, mas é tão grande como o seu, doutora Patrícia. Muito obrigada. O que é a Afroidentidade, a plataforma, e qual a importância dela aí para o debate? Exato. Antes de mais, deixe-me agradecer o convite e também agradecer aos ouvintes por estarem a ouvir. E o tema que também propôs é muito importante e interessante e que deve ser sempre mais vezes debatido, porque haveríamos muito mais por falar hoje. A Afroidentidade é uma associação, um coletivo que trabalha em nível de intervenção da comunidade africana, principalmente dos países lusófonos, para trazer, a nível quer de carências que possam existir, de dar voz, de mostrar aquilo que é feito dentro das comunidades africanas e que assim poder ser, digamos, uma rampa para mostrar aquilo que as comunidades africanas têm a nível da valorização, da caracterização. Portanto, todo o trabalho é feito nesse sentido, de passar a nível da cultura, a nível da profissionalização e a afroidentidade. O intuito é sempre esse, de poder trabalhar e ajudar com as comunidades africanas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo, doutora Patrícia. A curiosidade aqui, eu não vou deixar passar. Quantos países fazem parte da plataforma Afroidentidade? Vou-lhe falar, mas assim, temos no continente africano, europeu... São continentes, também, né? Sim. Temos também no continente americano, temos também no Brasil, por exemplo, falando agora no país especificamente no Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Santo Tomé e Príncipe. Portanto, são todas onde possa haver trabalho, intervenção e onde possa haver que a afroidentidade possa trabalhar, será sempre assim, com o intuito de ajudar e intervir em nível da comunidade africana. Professor doutor Júlio César, qual a importância de estarmos em lugares diferentes nesse globo terrestre, em plena era digital, e ao mesmo tempo na convergência aqui numa tela só, falando de culturas diferentes, falando sobre o mesmo tema, que é o racismo, que é mundial, infelizmente, e até da, entre aspas, desimportância, né, de estarmos em lugares tão pequenos, eu e a doutora Patrícia, você na capital do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo estamos aqui unos, né? Estamos falando de um mesmo assunto de interesse mundial. Como você vê essa oportunidade? Para encerrar mais uma vez, muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui com você, pelo convite que você me fez, né, por conhecer a doutora Patrícia. Estou muito feliz, visitei lá o Instagram, lá, muito legal, parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido. E eu mais feliz por poder ter podido criar essa oportunidade para vocês se conhecerem. Isso aí vou puxar para mim. Não, eu já fiquei fã. Por canal aí, né? Já fiquei fã do professor Júlio César e vou falar mais, agora que tem ainda por cima o seu WhatsApp, vou mandar mensagens. Isso é que é bom. Ambos. Doutora Patrícia, doutor Júlio, muito competentes no assunto. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ok. Então, eu quero agradecer e acho muito legal, muito produtivo a gente estar junto aqui hoje, em vários lugares ao mesmo tempo, mas falando de um tema tão importante, né? E tão atual, como a gente está vendo, que é um problema que a gente percebe que não é só no Brasil que a gente está enfrentando, né? Mas é no mundo planeta. Valeu, obrigado. Desculpa o corte, tá? Não, claro. Eu prometo que eu vou aprender a ficar quietinho quando falarem. Não, é ansiedade mesmo. É querer aproveitar vocês o máximo possível. É proposital. Tá certo. Olha, um Feliz Natal
Doutora Patrícia, Feliz Natal. Doutor Júlio, professor, muito obrigada. Paz, e que a gente se una, independente de cor, mas literalmente de alma. Somos humanos, sobretudo. Isso, né? Feliz Natal aí, tá? Próspero Ano Novo para a Patrícia também. Feliz Natal, sua família, todos aí. Obrigada, Feliz Natal também e próspero um ano. Professor Júlio César, como eu disse, gosto em conhecer e sim, eu vou querer também muito ouvir aquilo que se tem para partilhar. Neia, mais uma vez, obrigada também, um Feliz Natal e um próspero ano para si e para a sua família também. Tudo a correr bem. Imagina. Pronto. E pedir tudo melhor, sim. Gratificante para mim vocês se conhecerem, poxa, aí eu tenho certeza que muitos frutos virão, outras sementes virão através desse contato, não tenho nenhuma dúvida. Pessoal, a importância desse microfone aberto de hoje está mais do que clara, através da plataforma Afro-Identidade, né, unindo vários continentes, pessoas, ideias, num assunto, infelizmente, universal, que é o racismo, mas que foi ressaltado aqui a importância da gente falar sobre o assunto, mexer na ferida, para a gente poder desconstruir essa cultura do racismo estrutural. Tentar, pelo menos. Eu sou a jornalista Neia Jesualdi, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a todos que, com o maior carinho e atenção, nos acompanharam aqui através do microfone aberto. Lembrando, pela primeira vez, a entrevista através da Rádio Autenticidade, a rádio web no distrito, na nossa aldeia, no lugar onde nasci e fui criada, Santa Cruz, 3º distrito do município de Santo Antônio de Pádua. Acabei de falar então, vou ressaltar, a doutora Patrícia de Portugal e o professor Júlio lá do Rio de Janeiro. Muito obrigada, uma grande honra. Até a próxima. Feliz Natal!